Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do programa Aprender e Estudar em Casa. Convosco novamente o vosso professor de Comunicação e Expressão, Arnaldo Rodrigues, para os alunos do 12º ano de escolaridade das áreas CT, ES e Artes, aos quais aquela habitual expressão de carinho. Já sabe que nossas aulas continuam a acontecer num contexto atípico e híbrido, portanto vão ser aulas à distância e presencial. O Ministério da Educação está a fazer de tudo para que possa garantir a sua segurança, principalmente no contexto escolar. De si, espera-se que continue a lavar sempre as mãos e utilizar corretamente a máscara e também evitar abraços, beijinhos ou apertos de mão, quanto mais não seja, para se proteger a si e aos outros. Agora pegue já na sua caneta, caderno ou bloco de notas para darmos início a mais uma aula de comunicação e expressão que hoje traz como sumário consolidação do estudo sobre os atos emotivos ou expressivos e análise da estrutura interna e externa do poema Milagroso São Raimundo, Casador de Todo o Mundo, de Marisa Lira. Então, nossa aula vai ter como primeiro momento uma breve alusão àquilo que falámos na aula passada. No segundo momento, leitura expressiva do poema Milagroso São Raimundo, Casador de Todo o Mundo. E depois, nesse poema, estaremos a fazer a análise conjunta da estrutura externa e interna e depois ver a questão da temática e as noções de versificação, portanto, estrofes, rima e métrica que você tinha levado como TPC na aula anterior. No terceiro momento é só orientação do trabalho de casa, seguido da síntese da aula. Então, numa dessas aulas passadas, eu prometi, quando falámos desses assuntos, que eu ia falar um pouquinho sobre a diferença de poema e poesia, porque você levantou este problema. Então, vejam, tipos de géneros textuais, expressivos ou emotivos. Nós, então, podemos falar de cartas informais, vimos na aula passada, e dentro de cartas informais, carta de amor, que nós lemos inclusivamente, pode ser também carta de amigo, de um familiar. Falamos também de textos poéticos, e falamos também, dentro de textos poéticos, de poema e poesia, que você questionou. Depois falamos de textos narrativos, temos para qualquer desses textos mencionados exemplos no quadro, onde você pode certificar-se daquilo que estamos a falar. Mas é a diferença sobre poema e poesia que eu quero explicar, porque você disse que era a mesma coisa, mas não são. Se não, vejamos. O que é um poema? Poema é um tipo textual estruturado em versos. Normalmente tem como um sujeito poético um eu lírico, ou ainda nós podemos falar do autor, do emissor. Ele normalmente expressa os seus sentimentos e para fazê-lo ele o faz em linguagem, figuras de linguagem, figuras de estilos, ele também se recorre a rima, se recorre a métrica, enfim, ele se recorre a um conjunto de elementos que você viu na análise que fizemos, e ainda vamos fazer hoje, para enriquecer a sua comunicação. E nós podemos falar em 3 tipos de poemas, pelo menos, como você pode ver no quadro. Temos poemas épico, temos também poema lírico ou dramático. E a poesia? A poesia já não é a mesma coisa que poema. Por quê? Poesia é qualquer tipo de expressão artística expresso em pintura, em fotografias, pode ser também ainda expresso em desenhos, pode ser expresso também através do próprio texto e da música. A música também entra aqui. Então, como você pode ver, é diferente. Só que você pode ter também um texto na poesia, mas não tem que ser necessariamente um poema. Poema está contido dentro de poesia, mas o contrário não é verdade. Então, a conclusão que se chega, desculpe, é que uma poesia é coisa que existe muito antes da escrita
E se chegou até nós, é porque foram memorizadas, as poesias foram memorizadas, foram sendo passadas de boca em boca, de geração em geração, até chegar aos nossos dias. É por causa disso que poema e poesia são diferentes. Já viu? Então, agora vamos ler o poema, uma leitura expressiva do poema. Milagroso São Raimundo, casador de todo mundo, dizei a Santo Antero que em breve casar quero na igreja de São Benedito com um moço muito bonito. No altar de Santa Rosa quero dar a mão de esposa àquele a quem tanto amo, pedindo a São Germano e também a Santo Henrique que eu bem casada fique. Rogo a Santo Odorico, ou seja, rogo a Santo Agostinho, que me ame com carinho, assim como Santa Inocência, não me falte paciência. Rogo a São Roberto, que o moço seja esperto, e também a Santo Odorico, que ele seja rico. Rogo a São Vicente que isto seja brevemente, e também a São Caetano, que seja neste ano. Rogo a Santa Inês que não passe deste mês. Rogo a Santa Mariana, seja nesta semana. E a Virgem, Nossa Senhora, seja mesmo nesta hora. Portanto, como você pode ver, o sujeito poético está muito inspirado e esse poema foi registrado no livro de literatura como um dos poemas mais lindos do mundo. Por quê? Uma donzela desesperada, quer arranjar namorados, não podia, porque não estava com sorte. Na altura se pedia ao padre Santo Antônio, que era considerado um padre casamenteiro. Mas ela é daquelas que não tinha sorte. Decidiu, para além de Santo Antônio, dirigir-se ao mesmo tempo a vários santos. E foi por causa disso que a sua poesia, o seu poema, se tornou célebre. Então, vamos ver em termos da estrutura interna, assim já todos em conjunto. Hoje você tem um bónus, não vai fazer sozinho. Vamos logo já fazer todos em conjunto. Vamos à primeira pergunta. Quem é o sujeito poético e qual é o sentimento? Nossa, você adivinhou isso juntamente comigo. É isso mesmo, então temos. É por sinal uma donzela. E ela, portanto, está muito ansiosa, preocupada, desesperada, se pudermos também dizer assim, por não encontrar ainda a sua cara metade. E se você reparar bem, ela está à procura de um namorado, um noivo, um marido. E depois nós temos segunda pergunta. A quem ela se dirige? Resposta: a vários santos, mas diretamente não. Através do milagroso, o santo milagroso São Raimundo, casador de todo o mundo, porque ela acredita que ele pode ajudá-la a resolver o problema dela. Temos então, se quiserem algum exemplo, ela pede a vários santos, que é Santo Antero, São Germano, Santo Henrique, Santa Inocência, São Vicente, São Caetano, Santa Inês, Santa Mariana e a Virgem Nossa Senhora. Inclusivamente, um rima muito bonito, que seja mesmo nesta hora. E ela faz isso então através do santo milagroso São Raimundo, que ela considera casador de todo o mundo. Qual é a mensagem veiculada? Pergunta 3. Ora, a mensagem veiculada é claramente aquela que você já imaginou. A mensagem veiculada, ela está a solicitar, através de uma grande carga de ansiedade, preocupação e desespero, por um marido que ela não está a conseguir encontrar e que ela gostaria que fosse encontrado pelos santos que ela pede muito brevemente. Passemos então à pergunta 4. Em que espaço geográfico se encontra o sujeito poético? É exatamente isso, você pensou bem. Exatamente o altar de Santa Rosa é espaço que ele se refere, ou ela se refere no texto. Mas o altar de Santa Rosa onde é que fica? Provavelmente no Brasil, porque há um município brasileiro que fica no estado de Tocantins,
é lá onde, portanto, existe este altar de Santa Rosa numa igreja de São Benedito, como o sujeito poético se refere. Então vamos à pergunta 5. Figuras de estilos. Você ainda se lembra de figuras de estilos? Parabéns! Porque temos que fazer sempre revisões nessas coisas. Em termos de figuras de estilos, então, temos enumeração e comparação quase em todo o poema. Temos metáfora e metonímia, enumeração, rogo a Santo Odorico, por exemplo, São Vicente, Santa Inês, Santa Maria, Mariana, Virgem Nossa Senhora. Temos ainda comparação. Onde é que está a comparação? Assim como São Roberto, que o moço seja esperto. E também temos, assim como Santa Inocência, não me falte paciência. Está claramente aqui, portanto, uma comparação. Assim como, portanto, está tudo dito. E agora vamos à questão da estrutura externa. Ora, nós, em relação à estrutura externa, podemos começar com funções de linguagem. Quantas funções de linguagem temos nesse lindo poema Milagroso São Raimundo? Podemos começar com a função poética, já que todo o poema em si está repleto da função de linguagem poética. E então, apelativa não podia ficar de fora, porque o sujeito poético, o eu lírico, se dirige ao seu receptor, se dirige ao seu alocutário. E sempre que isso acontece, estamos em presença da função de linguagem apelativa, porque centra-se no receptor. Então, nós temos um exemplo, milagroso São Raimundo, casador de todo mundo, dizei a Santo Anterro que em breve casar quero na igreja de São Benedito com um moço muito bonito. Função de linguagem, então, apelativa. Temos também expressiva e emotiva, claro. Isso, portanto, em todo o texto também. Podemos dizer que são todos os desabafos, todas as emoções e o sentimento do sujeito poético. Temos também um vocativo. Vejam, milagroso São Raimundo. Ela está a apelar, a chamar. Ela está a pedir algum apoio. Então, quando isso acontece, é um vocativo. Portanto, expressa ao mesmo tempo uma relação de afetividade, de confiança e de aproximação em relação à pessoa a quem se dirige, num discurso pessoal, direto, apelando ao receptor à missão de lhe arranjar um namorado, marido, se quiserem, ou então companheiro. Temos que o poema é premonitório. Por que é que o poema é premonitório? Um termo pouco comum. Um poema é sempre premonitório quando, nesse mesmo poema, há expressões, palavras ou termos que apontam para a realização de algo e num futuro próximo. Neste caso, ela está a apelar por um namorado. Então, o poema é também premonitório. Em termos da estrutura externa, começamos com a pergunta: quantos versos tem o poema? Isso não é para deduzir nem inferir. Temos que contar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, a primeira parte dessa pergunta já está respondida. O poema tem um total de 30 versos. E em relação às estrofes, nós podemos dizer que são 30 versos distribuídos em 6 estrofes. Pergunta 2. Em função do número dos versos, como podemos designar a primeira estrofe? Ora, isto aqui é muito importante. Vamos então para a primeira estrofe. A primeira estrofe tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, podemos dizer que a primeira estrofe, em função do número dos versos, é uma sextilha. O que é uma sextilha? É uma estrofe com 6 versos. É o que se verifica. Também, próxima pergunta. Que tipo de rima predomina em todo o texto? Ora, há vários tipos de rima, e eu sei que você conhece. Interpolada, intercalada, rima emparelhada, etc. E o poema que nós estamos a analisar traz
portanto, um tipo de rima que podemos dizer rima emparelhada em todo o texto. E é pobre. Por que é pobre? O que é que você acha de um rima pobre, rico? Não tem nada a ver com posse econômica, claro. Rima pobre é quando você consegue rimar palavras da mesma classe gramatical. Rima rica é quando você tem capacidade de fazer rimar palavras de classes gramaticais diferentes. Por isso que eu disse que o poema tem rima rica e pobre ao mesmo tempo. Porque o poema você pode encontrar rima pobre, por exemplo, milagroso São Raimundo. É um substantivo, Raimundo. Casador de todo mundo. É um outro substantivo. Ali é claramente rima pobre, porque as palavras pertencem à mesma classe gramatical, substantivos ou nomes. Já outro exemplo de rima rica, vejam, dizei a Santo Antero, Antero é um nome, que em breve casar quero. Quero é um verbo, ok? Verbo querer, na primeira pessoa do singular, do modo indicativo. Então, indicativo e presente ainda por cima. Pergunta 4. Em função do número de sílabas, como podemos designar o primeiro verso da primeira estrofe? Vejamos o exemplo no quadro. O primeiro verso da primeira estrofe pode ser considerado de heptassílabo. Por quê? Porque é composto por 7 sílabas poéticas. E não se esqueçam, não são iguais sílabas gramaticais e sílabas poéticas. Sílabas gramaticais, mesmo que a última sílaba fosse tônica ou átona, deve ser contabilizado. Já na questão de contagem das sílabas poéticas, normalmente a última sílaba, como é átona, não é contabilizada. Se for tônica, você pode contar também. Temos então 7 sílabas, por quê? Veja. Milagroso São Raimundo. 7. Não posso dizer do. 8, porque é a última sílaba. Milagroso São Raimundo. Já está. 7 sílabas poéticas. Vamos só deixar um esclarecimento aqui, muito importante, antes de entrarmos na rima. Você, quando está em presença de 5 sílabas poéticas, você pode dizer também que o verso é pentassílabos, ou sílabo, ou que é redondilha menor. 7 sílabas poéticas é heptassílabos ou redondilha maior. Mas atenção, estamos aqui com designações diferentes para o número de sílabas. Se é 7 heptassílabos, se é 5 pentassílabos, e se fosse apenas uma sílaba, como é que você diria? E exatamente, se só tem uma sílaba, nós dizemos que o verso é monossílabo. Monossílabo. E se tiver 2? Exato, dissílabo. E 3? Exatamente, trissílabo. 4? Tetrassílabo. 5, já havíamos dito, pentassílabo. 6, hexassílabo. 7, heptassílabo. 8, octossílabo. 9, eniassílabo. 10, decassílabo. 11, endecassílabo. E 12, dodecassílabo. Atenção que nós podemos chegar à conclusão de que quando um poema traz mais do que 12 sílabas, dizemos normalmente que é um poema bárbaro. Temos então aqui no quadro alguns exemplos em relação aos versos, que é bom também que saibamos disso. Ora, se quanto ao número de sílabas, o poema pode levar essa designação que você acabou de ouvir, e em relação ao número dos versos, também tem uma designação própria. Se um poema tiver apenas um verso, exato, você se lembrou logo, é designado de monóstico, com 2 versos. Exato, dístico, com 3, terceto, 4, quarteto ou quadra, 5, quinteto ou quinta, e 6, exatamente, é uma sextilha, que nós já vimos. 7, sétima ou poema com 7 versos. E 8, exato,
é uma oitava. E 9, exato, nona ou poema com 9 versos. E 10 é uma décima ou poema com 10 versos. Os poemas podem ir até normalmente 10 versos. Se ultrapassar disso, nós dizemos que os versos, o poema em si, é designado ou tem uma designação própria. Por exemplo, o soneto é um poema que ultrapassa 10 versos. Então, neste caso, leva um nome próprio, é um soneto. Leva 14 versos, distribuídos em 2 quadras e 2 tercetos. Podemos, então, ver também o exemplo seguinte. Em função do número das sílabas, já vimos, e também já vimos que os versos podem ir até 12 sílabas poéticas. Se ultrapassar disso, portanto, que é a métrica, são designadas de versos bárbaros. Assim foi a aula sobre a noção da versificação, portanto, estrofes, rima e métrica, no contexto do estudo dos atos expressivos ou emotivos. E como você já trabalhou muito hoje, já exercitou bastante, portanto, haverá exercícios adicionais. Leva um trabalhinho para casa para você pesquisar sobre atos e locutórios compromissivos para a próxima aula. Agora é tempo para conferir se você prestou ou não atenção durante as aulas. É a síntese da aula. O que é que nós falamos durante essa aula? Exatamente, muito bem. Nós falamos nada mais e nada menos do que a análise de um poema milagroso, São Raimundo, casador de todo o mundo, no contexto de atos e locutórios expressivos ou emotivos, para, dentro desse poema, vermos a noção de versificação e falarmos assim também de rima, métrica e estrofes. E assim foi mais uma aula de comunicação e expressão, onde a sua atenção e participação foram muito marcantes. De momento, só nos resta despedir. Até a próxima aula. Até lá, cuide-se.